Olá pessoal, nessa aula de anatomia nós vamos falar sobre a inervação da maxila e mandíbula, mas apenas para que a gente consiga introduzir e entender um pouco mais alguns conceitos, a gente vai fazer uma breve introdução. Como a gente consegue observar nessa imagem, é importante nós termos em mente que nós temos basicamente dois tipos de fibras, fibras aferentes e fibras eferentes. De modo geral, as fibras aferentes são todas aquelas que percebem a relação com o meio externo e a partir de um estímulo a gente tem uma condução aferente que vai para acima, vai ser interpretada e após essa interpretação nós temos então um estímulo eferente que vai causar algum efeito. Então nós temos duas vias basicamente. É importante a gente entender isso para que a gente entenda também a divisão entre nervos sensitivos, motores e mistos. Então, os nervos sensitivos são aqueles que transmitem a sensação para serem interpretados, como por exemplo a gustação ou o olfato. E no caso do estímulo eferente, a partir do momento que a gente tem a sensação ou o olfato de algum alimento, por exemplo, a gente tem um estímulo aferente que ativa algumas respostas e, através de um estímulo eferente, a gente tem, por exemplo, o aumento da secreção da salivação. Então, isto é um exemplo do que acontece com os nossos sentidos a partir de fibras nervosas de diferentes funções. Relembrando um pouquinho, nós temos basicamente 12 pares de nervos cranianos. E estes nervos são: o primeiro par, o nervo olfatório, que é responsável pela sensação do olfato; o nervo óptico, segundo par, responsável pela visão; o nervo oculomotor, que é um nervo essencialmente motor, responsável pela movimentação dos músculos intrínsecos e extrínsecos do olho, tanto os músculos que fazem o globo ocular movimentar, como aqueles intrínsecos que fazem a pupila dilatar ou contrair. O quarto par é o nervo troclear, que é responsável também pela inervação de músculos que fazem a movimentação do globo ocular. O quinto par, talvez o mais importante para o nosso estudo, é o nervo trigêmeo, que é um nervo misto. Ele é motor para os músculos da mastigação e sensitivo com relação à sensibilidade geral em toda a região da cabeça, face, olhos, boca, nariz, além da sensibilidade gustativa. O sexto par craniano é o nervo abducente, que de modo parecido com o nervo troclear também movimenta os músculos extrínsecos do olho, mas o movimento influenciado pela ação do nervo troclear é de uma forma e do abducente é outra. O nervo facial é um nervo essencialmente motor, que inerva os músculos da expressão facial. O nervo vestíbulo coclear, oitavo par, é que conduz impulsos auditivos e com relação à posição da cabeça, que a gente chama de propriocepção, sendo então um nervo essencialmente sensitivo. O nono par é o nervo glossofaríngeo, que é um nervo misto. Ele inerva a musculatura estilofaríngea e ele ainda é secretor para a parótida. Esse é um daqueles exemplos da salivação mediante a um estímulo eferente. E além disso, ele fornece sensibilidade gustativa no terço posterior da língua. O décimo nervo é o nervo vago e ele faz parte da inervação da musculatura da faringe, laringe e fibras secretomotora para as vísceras. Além disso, ele é sensitivo para a dura mater e fornece sensação gustativa na região da epiglote, sendo então um nervo misto. O 11º par é o nervo acessório, que é um nervo motor para os músculos da laringe, faringe e vísceras torácicas, além dos músculos do pescoço. E por fim, o 12º par craniano, que é o nervo hipoglosso, essencialmente motor para toda a musculatura da língua. Então, como nós dissemos, o foco do nosso estudo vai ser a relação e a descrição dos nervos, principalmente trigêmeo e facial. Vamos ver então na aula como se dá o trajeto e as relações desses nervos. Aqui nós temos os nervos ópticos, o nervo oculomotor,
o nervo troclear, os dois ramos do nervo trigêmeo e aqui de especial importância nós temos o gânglio trigeminal e a partir do gânglio nós temos os três ramos principais. A terceira divisão, que é o nervo mandibular, a segunda divisão, nervo maxilar e a primeira divisão, nervo oftálmico. Observamos também o nervo abducente, o nervo facial, que emerge do crânio a partir do forame estilomastoideo, aqui nós conseguimos observar de onde emerge o nervo facial. Nós temos o oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear. Temos o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, o nervo acessório e o nervo hipoglosso mais anteriormente. Retomando então o nervo trigêmeo com as suas três divisões, nós temos novamente então o gânglio trigeminal e as três divisões do nervo trigêmeo: oftálmico, maxilar e mandibular. O nervo oftálmico, então, penetra na órbita a partir da fissura orbital superior e vai se dividir em três ramos principais. Então, aqui nós temos os ramos lacrimal, frontal e nasociliar. Numa vista externa, nós conseguimos ver o nervo nasociliar, frontal e o lacrimal. O nervo lacrimal é o ramo mais lateral do nervo oftálmico. Ele se dirige para a glândula, passando pela borda superior do músculo extrínseco do globo, que é o músculo reto lateral. Ele recebe um pequeno ramo, que é o ramo comunicante com o nervo zigomático, e vai conduzir fibras para a glândula lacrimal. Então, o que ele faz é levar impulsos aferentes, originados da glândula lacrimal, da conjuntiva ocular e da pele da pálpebra superior, através de seus ramos terminais. O ramo frontal vai se dividir em ramo supraorbital lateral, ramo supraorbital medial e nervo supratroclear. Todos esses ramos vão promover a sensibilidade geral da pele da fronte, parte do couro cabeludo, pálpebra superior, seio frontal, raiz do nariz, pele da região medial da órbita e glabela, e ainda também serão responsáveis pela sensibilidade das túnicas oculares, que é o tecido que reveste externamente o globo ocular. A segunda divisão do trigêmeo é denominada nervo maxilar. Ele deixa o crânio através do forame redondo. Então, numa vista frontal, nós conseguimos observar parte do nervo maxilar, que adentra a órbita. Nessa região, nós temos o nervo infraorbital, que vai dar sensibilidade à região da pele após emergir do forame de mesmo nome. Ainda como parte do nervo maxilar, nós temos o nervo zigomático, que se ramifica em zigomático temporal e zigomático facial. Na região da fossa pitérigo-palatina, nós temos uma formação muito importante, que é o gânglio pitérigo-palatino. E ele dará origem a vários ramos menores, principalmente os ramos orbitais e o ramo faríngeo. Inferiormente ao gânglio, nós temos a formação do nervo palatino, que é a continuação
do nervo pterygopalatino. Esse nervo dirige-se inferiormente ocupando o canal palatino. Dentro do canal palatino, ele se divide em nervo palatino maior e palatino menor. Esses nervos vão conduzir a sensibilidade da mucosa do palato duro até a região de premolares. O palatino menor alcança a cavidade através do forame palatino menor e ele vai conduzir a sensibilidade da mucosa do palato mole, úvula, tonsila palatina e regiões adjacentes. Ainda a partir do gânglio pterygopalatino vão ser emitidos diversos nervos, como o nervo esfenopalatino, que penetra na cavidade nasal através do forame esfenopalatino e vai se dividir em ramos nasais posteriores, superiores, inferiores e ainda o nervo nasopalatino. Aqui nós conseguimos ver a formação do forame esfenopalatino entre os ossos esfenoide e palatino. Então, dessa forma, nós temos a partir do gânglio pterygopalatino toda a sensibilidade da região de cavidade nasal, seios paranasais, região anterior do palato através do nervo esfenopalatino e ainda a sensibilidade geral do palato na sua região posterior através do nervo palatino. E a terceira divisão do trigêmeo nos dá o nervo mandibular, que deixa a fossa média do crânio a partir do forame oval. Numa vista externa, então, nós temos o nervo mandibular. O nervo mandibular é um ramo misto do trigêmeo. Ele vai apresentar uma porção sensitiva maior, mas também uma porção motora, que é menor. E ele se diferencia basicamente em duas divisões. A divisão anterior, que é predominantemente motora, e a divisão posterior, predominantemente sensitiva. Os ramos da divisão anterior são principalmente os nervos temporais profundo posterior e anterior. Ainda na divisão anterior, nós temos uma exceção, que é o nervo bucal. Apesar da divisão anterior ser uma divisão essencialmente motora, o ramo bucal é a única exceção dessa divisão, manifestando-se então como um nervo sensitivo. Ele possui fibras sensitivas originadas da pele e mucosa da bochecha, além de gengiva vestibular na região de molares inferiores. Posteriormente, nós temos o nervo aurículo temporal, que é o ramo mais lateral, já falando então da divisão posterior. Ele apresenta uma bifurcação e faz uma alça em torno da artéria meningea média. Então aqui a gente consegue observar a artéria meningea média passando no meio da alça do nervo aurículo temporal. De modo geral, ele vai inervar toda a região de couro cabeludo na região temporal acima da orelha, região da ATM, parte da orelha externa e membrana do tímpano. E ele ainda conduz algumas fibras que auxiliam na secreção da glândula parótida. Nessa região inferior, de especial interesse, nós temos o nervo alveolar inferior, que adentra a mandíbula através do forame mandibular, e nós temos, antes dessa entrada do alveolar inferior, a emissão do nervo lingual. E pouco antes de adentrar ao forame, nós temos a emissão do nervo miloioideo, que é a exceção da divisão posterior, uma vez que o nervo miloioideo é o único nervo motor da divisão posterior. Após adentrar a mandíbula, o nervo alveolar inferior fornece diversos ramos para as polpas dentárias e emerge pelo forame mentual como nervo mentual. Então aqui nós conseguimos observar todo o trajeto do nervo alveolar inferior com os respectivos ramos pulpares para a região de molares. E em seguida, o nervo alveolar inferior continua-se como nervo incisivo, dando então a sensibilidade
as raízes e polpas dos dentes premolares, caninos e incisivos. E posteriormente nós temos o nervo lingual, dando a sensibilidade geral na região de superfície lingual, assoalho bucal e dorso de língua. De modo geral, o nervo lingual ainda conduz a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, gengiva lingual, de todo o hemiarco inferior e assoalho da cavidade oral. Ainda de especial importância dentro da odontologia, nós temos o nervo facial. O nervo facial é um nervo misto, mas predominantemente motor. A sua parte sensitiva vai ser responsável pela sensibilidade geral da pele da orelha e meato acústico externo. E através de fibras aferentes viscerais gerais, conduz a sensibilidade da mucosa da parte superior do palato mole na região das coanas. O nervo facial, então, emerge do crânio a partir do forame estilomastoide. Dentro do canal facial, ele se divide em nervo petroso maior, nervo estapédio e nervo corda do tímpano. Essa é uma divisão interna. Na base do crânio existem alguns ramos musculares e o nervo auricular posterior. Então aqui a gente consegue observar como o nervo facial está próximo da terceira divisão do trigêmeo. Muito próximo nós temos aqui o nervo massetérico, nervo do trigêmeo, que é um ramo motor da divisão anterior. Nós temos ainda o nervo aurículo temporal. E muito próximo nós temos o nervo facial com o seu ramo, nervo corda do tímpano. Isso tudo evidenciando que o osso temporal, ou o rochedo temporal, foi removido para permitir essa visualização. O nervo facial promove inervação motora para os músculos da expressão facial, além do músculo estiloioideo, ventre posterior do digástrico e músculo estapédio, e ainda fornece inervação autônoma das glândulas lacrimais, submandibulares e sublinguais. Após emergir do crânio através do forame estilomastoide, o nervo facial se divide em duas partes. Internamente na parótida é onde acontece essa divisão. Então ela se divide em porção superior ou temporofacial e porção inferior ou mandíbulo-facial. Externamente à face, nós temos o nervo auricular posterior, onde as fibras motoras se destinam ao ventre occipital do músculo occipito frontal e ao músculo auricular posterior. Considerando a divisão superior ou temporofacial, nós temos os ramos temporais, podemos ter também ramos frontais e ainda temos os ramos zigomáticos. Os ramos temporais inervam os músculos auriculares anterior e superior. Os ramos frontais vão inervar o ventre frontal do músculo occipito frontal e o músculo corrugador do supercílio. Já os ramos zigomáticos inervam o músculo orbicular do olho, músculo zigomático maior, zigomático menor, além dos músculos prócero e os músculos nasais. Em sua divisão inferior ou mandíbulo facial, nós temos os ramos bucais, que vão inervar músculo bucinador, orbicular da boca, levantador do lábio superior, levantador do lábio superior e da asa do nariz, além do músculo levantador do ângulo da boca. Ainda na divisão inferior, nós temos o ramo marginal da mandíbula, que vai inervar os músculos mentual, abaixador do lábio inferior e abaixador do ângulo da boca.
Então aqui nós temos músculo mentual, abaixador ou depressor do lábio e abaixador ou depressor do ângulo da boca. E por fim nós temos o último ramo, que é o ramo cervical, que vai inervar o músculo platisma. Essa foi a aula sobre a inervação da maxila e mandíbula. Espero que vocês estejam aproveitando todo este conteúdo e espero revê-los nas próximas aulas. Até mais! Surgery